estava lendo esse texto, quando eu li nessa semana, pela primeira vez, não na minha vida, mas pela primeira vez para preparar o sermão, me veio à mente um episódio na minha infância. É uma bobagem. Eu acho que eu dei muito peso para isso. Talvez. Mas eu era só um menino, então dei um desconto para mim. E quando eu lembrei desse episódio, enquanto eu lia o versículo 29, falando que o Senhor Jesus vai preparar uma mesa e estar conosco nesse banquete, isso é muito para mim. E eu lembrei de um episódio da minha infância, eu escrevi. Então os irmãos vão me permitir ler o que eu escrevi, é bem rapidinho. Eu vou ler para vocês o que aconteceu comigo, quando eu era menino. Talvez tenha acontecido algo semelhante com você, não sei, mas eu vou ler o que aconteceu comigo. Quando eu era menino, um pastor disse no púlpito que no dia do seu aniversário, ele me chamaria para sentar ao seu lado durante as homenagens, já que seu dia natalício era o mesmo que o meu. Ele descobriu que eu fazia aniversário dia 21 de julho e ele também fazia aniversário nesse dia. E ele prometeu que no dia do aniversário ele me chamaria à frente para me sentar com ele. Eu era um garoto pobre e qualquer coisa me deixava impressionado. Qualquer promessa era grande demais para mim. Cheguei em casa e contei para minha mãe. Falei entusiasmado da minha glória por vir. Esperei ansioso por aquele dia em que eu iria me sentar ao lado do pastor numa celebração tão honrosa. E lá na frente, no púlpito. Você imaginou a inveja dos meus amiguinhos? Nossa igreja era pouco mais do que um barracão de alvenaria, sem nada de especial. Era pequena e muito simples. Mas um garoto como eu via aquela promessa como o evento mais grandioso que poderia vivenciar. Aguardei o dia e o dia chegou. Eu me vesti o melhor que pude e fui à igreja. Sentei-me bem à frente e as homenagens começaram. Quando será que o pastor vai me chamar? A verdade é que o pastor nunca me chamou. Nunca. O culto acabou. E ele havia se esquecido. Na verdade, ninguém se lembrou. Nem meus avós, que presenciaram a promessa, nem meus pais, a quem eu havia contado tudo tão animado, nem ninguém. Eu fui para casa e não disse nada. Eu não disse nada até hoje. Estou dizendo isso só agora. É a primeira vez que eu estou dizendo isso. Verdade. É a primeira vez na minha vida que estou dizendo isso. Fiquei quieto com os meus pensamentos. Nunca contei a ninguém sobre a minha desilusão. Outros aniversários vieram sob aquele pastor e ele nunca se lembrou. A cada ano um pouco da minha esperança se renovava no dia do aniversário, mas ele nunca me chamou. Até que eu também deixei de esperar. Porque eu lembrei disso quando li a Mateus. No texto de Mateus, a Bíblia fala de outro pastor que prometeu me chamar para sentar ao seu lado num dia de grande celebração. A diferença é que esse pastor não vai se esquecer. Um dia, quando ele me chamar, eu vou. Sim, eu vou. Mas não vou me sentar. Vou me prostrar junto à mesa. Esse pastor jamais se esquecerá de me chamar.
Hoje eu sou pastor e também posso decepcionar as pessoas muitas vezes, da mesma forma como meu pastor me decepcionou na infância. Temos que ser maduros. Eu tive que entender que aquele pastor era somente um homem idoso. O que eu deveria fazer na época? Me rebelar contra o evangelho e abandonar a igreja culpando o pastor? Ora, por favor, os homens são assim mesmo. Nosso apego ao evangelho não pode ser tão fraco ao ponto de uma decepção nos fazer abandonar tudo. Temos que aprender a não esperar muito das pessoas, sejam elas quem forem, pois os homens sempre nos desapontam. O Supremo Pastor, porém, é diferente. Ele disse que me chamará no dia da grande celebração. E eu sei que ele vai me chamar. Então, finalmente, depois dessa longa espera, eu me sentarei junto ao pastor durante a festa. Não ao lado do pastor da pobre igrejinha, que certamente também estará lá, eu espero pelo menos que esteja. Mas junto ao pastor do reino glorioso, sim, eu me sentarei usando roupas novas, num mundo novo, numa mesa nova. Eu me sentarei depois de me prostrar em solene adoração. Será que o meu desejo de ser chamado pelo pastor deve ser abandonado? Não. Aquele pastor não me chamou, mas outro vai me chamar. Aguardamos o segundo banquete. O segundo banquete virá. Vamos levantar nossas cabeças. Vamos caminhar com mais coragem, entusiasmo e vigor. Há um banquete nos esperando. Um pastor de pé à porta. E ele vai nos chamar, cada um pelo nome, para se sentar com ele à mesa. Deus nos abençoe nessa esperança.